Explicações contraditórias das igrejas sobre onde Jesus estava após sua morte. Quando se trata do paradeiro de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, as igrejas trinitárias, e até unicistas, apresentam um verdadeiro quebra-cabeça insolúvel. Algumas teorias são criativas, outras absurdas, e todas, sem exceção, entram em conflito direto com as escrituras ou com a lógica básica. Vamos analisar as principais teorias e desmontar suas contradições teológicas e filosóficas. Primeiro, Jesus desceu ao Hades para pregar aos mortos, inclusive humanos. Teoria. Baseando-se em textos como 1 Pedro 3:19 e 20 e Efésios 4:8 ao 10, muitos trinitários acreditam que Jesus desceu ao Hades para pregar aos mortos, oferecendo-lhes uma oportunidade de salvação. Segundo essa visão, Jesus pregou aos espíritos em prisão, supostamente almas humanas mortas antes do dilúvio ou de sua crucificação. Essa pregação seria uma segunda chance para os mortos. Problema. Hebreus 9:27 afirma: está decretado que os homens morram uma só vez, e depois disso, venha o julgamento. Isso significa que não há segunda chance após a morte, invalidando essa teoria. Além disso, o próprio contexto de 1 Pedro 3:19 aponta para anjos desobedientes, não humanos, como destinatários da pregação, feita após a ressurreição, e não durante o período em que Jesus esteve morto. C2. Jesus foi ao Hades, mas em um compartimento chamado paraíso. Teoria. Alguns trinitários afirmam que o Hades possui 2 compartimentos. 1. Um lugar de tormento para os ímpios. 2. Um lugar de descanso para os justos, conhecido como seio de Abraão ou paraíso. Com base em Lucas 23:43, interpretam que Jesus foi ao paraíso com o malfeitor imediatamente após sua morte. Problema. Essa teoria depende de uma interpretação literal da parábola do rico e Lázaro, Lucas 16:19 ao 31, que é claramente simbólica e não descreve o estado real dos mortos. Além disso, João 20:17 contradiz essa ideia, pois, após sua ressurreição, Jesus disse a Maria Madalena: ainda não subi ao Pai. Se Jesus já estivesse no paraíso, como poderia dizer isso? O conceito de paraíso no futuro, como indicado em Apocalipse 2:7, também desmonta essa teoria. 3. Jesus foi ao Hades para proclamar vitória sobre Satanás e os demônios. Teoria. Jesus teria descido ao Hades para anunciar sua vitória sobre Satanás, os demônios e o pecado, combinando 1 Pedro 3:19 e 20 e Colossenses 2:15. Problema. Essa ideia contradiz o ensino bíblico de que os mortos estão inconscientes. Eclesiastes 9, 5 e 10, Salmo 146:4. Embora Jesus tenha proclamado vitória, isso ocorreu após sua ressurreição, quando estava vivo, e não enquanto estava morto na sepultura. 4. Jesus foi ao céu imediatamente após morrer. Teoria. Uma minoria acredita que Jesus foi diretamente ao céu ao morrer, baseando-se em Lucas 23:43, com a pontuação tradicional, e Apocalipse 1:18, onde ele diz: eu estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Problema. João 20:17 novamente contradiz essa ideia. Jesus não havia subido ao Pai até sua ressurreição. Além disso, essa visão anularia Mateus 12:40, onde Jesus declarou que estaria no coração da terra, por 3 dias. Essa teoria também tornaria a morte de Jesus um evento místico, e não um sacrifício real e completo. 5. Jesus foi ao inferno literal para pagar pelos pecados. Teoria. Popular em círculos neopentecostais, essa ideia sugere que Jesus desceu ao inferno para sofrer pelos pecados da humanidade. Problema. Jesus declarou na estaca: está consumado. João 19:30, indicando que sua obra expiatória foi concluída ali. Além disso, a noção de um inferno de tormento eterno não é bíblica. Textos como Salmo 37:10 e 20 mostram que os ímpios simplesmente deixam de existir. Se Jesus tivesse que sofrer no inferno, isso indicaria que seu sacrifício na estaca não foi suficiente, o que contradiz a mensagem central do Evangelho. As contradições são inevitáveis.
Cada uma dessas explicações contradiz diretamente o ensino bíblico de que Jesus esteve morto no Hades, inconsciente, aguardando a ressurreição. Além disso, essas teorias expõem falhas fundamentais nas doutrinas da Trindade e do unicismo. 1. Deus não morre. Abacuque 1:12 afirma que Deus é eterno. Se Jesus fosse Deus, ele não poderia ter morrido. Isso significa que Jesus era 100% humano enquanto estava na Terra. 1. A morte não é mística. Se Jesus estivesse consciente durante os 3 dias, ele não teria realmente morrido, anulando o sacrifício completo exigido para a salvação. 3. O mistério não explica tudo. Muitos recorrem ao argumento de que é um mistério. Mas por que Deus, sendo o autor da lógica e da verdade, precisaria recorrer a um mistério para explicar algo tão essencial como a morte de seu filho? Resumo. Enquanto as explicações trinitárias e unicistas tentam sem sucesso harmonizar doutrinas confusas, a Bíblia é clara. Jesus esteve morto no Hades, inconsciente, aguardando sua ressurreição pelo poder de Deus. Sua morte foi real, completa e suficiente. Qualquer teoria que mistifique esse sacrifício cai em contradição. Então, ainda faz sentido acreditar na teologia do mistério? Ou será que é hora de abandonar tradições humanas e aceitar o que a Bíblia realmente ensina?